É engraçado pensar que um filme de 1936 consegue entender melhor o trabalhador moderno do que muita produção atual. Porque Tempos Modernos parece uma comédia simples quando você bate o olho, mas quanto mais o filme avança, mais você percebe que o Chaplin estava falando de algo muito maior. E o mais absurdo, ele faz isso fazendo você rir praticamente o tempo inteiro. Porque Tempos Modernos não é só um filme engraçado, tá? É um retrato caótico de pessoas tentando sobreviver num mundo cada vez mais acelerado, mais mecânico e mais cansativo, não é mesmo? Logo no início, o filme já joga você dentro daquele ambiente completamente sufocante, né? Da fábrica. O Carlitos apertando o parafuso sem parar, repetindo o mesmo movimento tantas vezes que ele praticamente vira parte da máquina. E essa talvez seja uma das coisas mais geniais do Chaplin. Ele pega algo pesado, cansativo e até deprimente e transforma numa das comédias mais divertidas da história do cinema, não é mesmo? Só que o humor nunca parece forçado. Você ri naturalmente das situações, mas ao mesmo tempo percebe desconforto por trás delas. Porque no fundo muita gente olha para aquelas cenas e pensa: cara, isso não tá tão longe da realidade assim. E talvez nenhuma cena represente melhor isso do que a famosa máquina automática de alimentação. Aquela invenção completamente maluca criada para fazer o trabalhador perder menos tempo almoçando. É simplesmente genial. E o Carlitos tenta sobreviver à máquina enquanto tudo dá errado. É um caos maravilhoso de assistir. A comida voando, a máquina enlouquecendo, ele tentando acompanhar aquilo sem entender nada. Cara, é impossível não rir. E já aproveitando aqui, se você gosta desse tipo de filme clássico que mistura humor, crítica social e cenas que continua funcionando até hoje, já se inscreve no Reprise e curte, tá? O canal tá começando agora e sua inscrição ajuda demais a fortalecer esse conteúdo. Aqui sempre vai ter vídeo novo sobre filmes clássicos, cinema cult, suspense, comédia antiga e obras esquecidas, tá? Que merecem muito mais reconhecimento hoje em dia. Uma coisa que eu gosto muito em Tempos Modernos é que o filme praticamente não depende de diálogo para funcionar, tá? O Chaplin consegue explicar tudo através do olhar, do jeito de andar, das expressões e principalmente das situações absurdas, tá? Em que o Carlitos se mete. E isso deixa o filme extremamente universal. Qualquer pessoa consegue entender exatamente o que ele quer transmitir. E sinceramente, viu? Tem cenas aqui que parecem memes modernos, antes mesmo de memes existirem. A clássica sequência do Carlitos sendo engolido pelas engrenagens da fábrica virou uma das imagens mais icônicas da história do cinema. Mesmo quem nunca assistiu Tempos Modernos provavelmente já viu essa cena em algum lugar. Só que o filme não fica preso só naquele ambiente industrial. Depois que o Carlitos entra numa sequência gigantesca de confusões, a história começa a virar quase uma aventura caótica. E aí entra também uma personagem muito importante, tá? A jovem que cruza o caminho dele no meio daquela bagunça toda. E os dois juntos funcionam muito bem, tá? Porque no fundo os dois estão tentando a mesma coisa: sobreviver, encontrar algum conforto, ter uma vida minimamente tranquila, só que o mundo parece empurrar eles para o caos o tempo inteiro. Uma das cenas mais engraçadas do filme, para mim, continua sendo a da cabana. Porque eles finalmente conseguem um lugar para morar, mas o lugar parece desmontar a qualquer momento. Tem buraco no chão, porta torta, tudo quebrado, e mesmo assim eles tentam agir como se aquilo fosse a casa perfeita.
E o Chaplin, equilibrando as coisas naquele chão, quase caindo, tentando manter a dignidade enquanto tudo desmorona. Cara, aquilo é muito bom. E assim, o mais interessante é que o filme consegue transformar a pobreza em humor sem perder o lado humano da situação. Você ri das cenas, mas também sente carinho pelos personagens. Outra sequência ótima é quando o Carlitos acaba envolvido numa confusão enorme na rua e começa a fugir da polícia. E o engraçado é que ele quase nunca parece culpado de verdade. O caos simplesmente encontra ele o tempo inteiro. Cara, isso é demais. Ele parece mais um sujeito azarado que entrou no lugar errado na hora errada. E isso deixa tudo ainda mais divertido. Agora, uma coisa que me impressiona muito em tempos modernos é o equilíbrio entre leveza e melancolia, tá? Porque por trás das piadas existe uma crítica fortíssima sobre trabalho, desigualdade, fome, desemprego e sobre pessoas virando praticamente extensão das máquinas. Só que o Chaplin nunca transforma o filme num discurso cansativo. Ele usa humor para passar a mensagem. E talvez seja exatamente isso que faz o filme continuar tão poderoso até hoje. Tá? Porque tem muito filme moderno tentando fazer crítica social e acabando artificial ou exagerado demais. Tempos modernos consegue fazer isso naturalmente. Você tá rindo e do nada percebe que o filme está falando de problemas que ainda existem, né? Quase 100 anos depois. E isso é assustador. Outra coisa genial do Chaplin é como ele transforma movimentos simples em cenas memoráveis. O jeito de andar, os olhares, o desespero silencioso tentando parecer calmo, né? Tudo funciona perfeitamente. Você entende o personagem sem ele praticamente precisar falar nada. E talvez seja exatamente por isso que o Carlitos virou um dos personagens mais importantes da história do cinema. Inclusive, comenta aqui embaixo outro clássico que você quer ver por aqui no canal, tá? Porque o Reprise Cult ainda vai falar de muito filme antigo que merece ser redescoberto pela galera hoje, tá? Então já se inscreve e ativa o sininho porque sempre vai ter vídeo novo por aqui. E uma coisa muito bonita em tempos modernos é que mesmo mostrando um mundo duro e cansativo, o filme nunca abandona totalmente, né, a esperança, tá? Então os personagens continuam, né, seguindo em frente, continuam sonhando com algo melhor, mesmo quando tudo parece dar errado. E isso deixa o final do filme extremamente marcante. Porque no fundo, Tempos Modernos fala sobre continuar caminhando apesar das dificuldades. Acho que é exatamente por isso que tanta gente ainda se conecta emocionalmente com esse filme até hoje. E claro, o humor ajuda muito nisso, né? As trapalhadas no trabalho, as confusões na prisão, as perseguições, o Carlitos tentando agir normalmente em situações completamente absurdas, tudo parece espontâneo, né? Não tem sensação artificial, é um humor simples, mas extremamente inteligente ao mesmo tempo. E talvez seja justamente por isso que Tempos Modernos envelheceu tão bem. Porque ele não depende de explosão, CGI ou tecnologia, tá? Ele depende de criatividade, carisma, time e emoção. E isso nunca envelhece, pessoal. Então, se você nunca assistiu esse filme, vale muito a pena dar uma chance. Principalmente se você acha que cinema antigo, tá, é lento ou sem graça. Porque Tempos Modernos prova exatamente o contrário. É divertido, é inteligente, emocionante e continua sendo uma das obras mais importantes da carreira do Charlie Chaplin, tá? Um filme que faz você rir, pensar e perceber que algumas coisas no mundo mudaram muito menos do que deveria, tá? Então
Fica aí a reflexão.